Você já perdeu algo que jurou que não conseguiria viver sem? Aquela pessoa, aquele sonho, aquele plano que era tudo para você? E quando Deus tirou, você sentiu que o chão desabou. Você caiu de joelhos, chorou até não ter mais lágrimas, e gritou para o céu: por quê? Por que você me fez isso? Por que você arrancou de mim justamente o que eu mais amava? Hoje você vai descobrir uma verdade que vai mudar completamente a forma como você enxerga suas perdas. Deus não tirou para te destruir, Ele tirou para te salvar. E o que estava escondido por trás daquela porta, por trás daquela pessoa, por trás daquele caminho, era tão destrutivo, tão perigoso, tão mortal, que se você tivesse conseguido, não estaria aqui hoje. Você teria se perdido completamente, mas você não via. Você estava cego pela paixão, pelo desejo, pela vontade de ter. E Deus, que vê o que você não vê, que enxerga o fim desde o começo, teve que agir, teve que intervir, teve que te arrancar daquilo que você amava porque amar aquilo te mataria. E isso não é crueldade, é o amor mais puro que existe. É o amor de um pai que prefere ver você chorar hoje do que te perder para sempre amanhã. É o amor de um Deus que sabe que a dor temporária da perda é infinitamente melhor que a destruição eterna da conquista errada. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora vai confrontar sua dor, mas também vai te libertar dela. Vai te mostrar que aquela perda que te quebrou foi, na verdade, a maior proteção que você já recebeu. E quando você entender isso, quando você finalmente conseguir enxergar o que Deus viu, você não vai mais chorar pela perda, você vai agradecer por ela. Provérbios 14:12 diz algo arrepiante: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Você entende o peso disso? Tem caminhos que parecem perfeitos, parecem certos, parecem a resposta para tudo, e você olha para aquele caminho e diz: é isso que eu quero, é ali que eu preciso estar, é aquilo que vai me completar. Mas Deus olha para o mesmo caminho e vê o fim, vê a destruição, vê a morte, vê o que você não consegue enxergar porque você está focado no começo brilhante, não no final sombrio. E então Ele fecha a porta, tira a pessoa, destrói o plano, e você se revolta, você questiona, você chora, porque você só vê o que perdeu, não o que foi poupado. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Balaão. Números capítulo 22 conta a história dele. Balaão era um profeta, um homem que ouvia Deus, e um rei chamado Balaque o chamou para amaldiçoar Israel, e ofereceu dinheiro, muito dinheiro, reconhecimento, poder, tudo o que Balaão desejava. E Balaão orou, perguntou a Deus se podia ir. E Deus disse: não, não vá. Mas Balaque insistiu, ofereceu mais, prometeu mais, e Balaão voltou a pedir para Deus. E dessa vez, Deus disse: vai, mas você só vai fazer o que eu mandar. Então Balaão montou em sua jumenta e foi, feliz, realizado, indo em direção ao que ele achava que queria. Mas no meio do caminho, aconteceu algo incrível. A jumenta parou, recusou a andar, e Balaão, furioso, começou a bater nela, 1, 2, 3 vezes. Por que você não anda? Por que você me impede de ir onde eu quero? E então Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o que a jumenta já estava vendo: um anjo do Senhor no meio do caminho, com uma espada desembainhada, pronto para matar Balaão. E o anjo disse: se a jumenta não tivesse parado, eu teria te matado e deixado ela viva. Você percebe? Balaão estava indo em direção à própria morte, e não sabia. Ele achava que estava indo para a realização, para a conquista, para a bênção, mas estava indo para o fim. E Deus teve que usar uma jumenta, um animal, para impedir que ele seguisse, para salvar a vida dele à força. E é isso que Deus faz com você. Quando Ele tira o que você ama, Ele não está sendo cruel. Ele está te impedindo de seguir num caminho que te levaria para a morte. Ele está fechando a porta que dava para o abismo. Ele está arrancando de você o que ia te destruir. E você, como Balaão, fica batendo, gritando, revoltado, porque você não vê o anjo com a espada. Você só vê o obstáculo. Mas um dia, Deus vai abrir seus olhos, e você vai ver o que estava esperando por você do outro lado. E você vai cair de joelhos, não de dor, mas de gratidão, porque você vai entender que Deus te amou demais para te deixar seguir. Agora vamos mais fundo. Por que é tão doloroso quando Deus tira o que amamos? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência perigosa. Nós transformamos coisas boas em ídolos. Pegamos dons de Deus e colocamos no lugar de Deus. E quando fazemos isso,
essas coisas deixam de ser bênçãos e se tornam maldições. Êxodo 20, 13 é claro: não terás outros deuses diante de mim. Não é só sobre estátuas, não é só sobre imagens de barro, é sobre qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, qualquer coisa que você não consegue viver sem, qualquer coisa que se Deus tirar, você perde a fé. E Deus, porque te ama, não pode permitir que você o substitua. Então ele tira. E a dor que você sente não é porque Deus é cruel, é porque você fez daquilo um Deus. E quando Deus remove ídolos, dói, porque ídolos ocupam espaços enormes no coração, e quando são arrancados, fica um buraco gigante. Mas aqui está a verdade libertadora: Deus não deixa o buraco vazio. Ele remove o ídolo para se colocar no lugar. Ele esvazia você de dependências falsas para te encher com ele. E quando você finalmente permite que Deus preencha aquele espaço, você descobre que ele é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você perdeu. Tem pessoas que oraram anos por um relacionamento e finalmente conseguiram, e era tudo o que sonharam no começo, mas aos poucos, aquela pessoa começou a ocupar o lugar de Deus. As orações diminuíram porque agora tinham a pessoa. A busca por Deus esfriou porque já tinham o que queriam, e sem perceber, trocaram o Criador pela criatura. E então Deus intervém, porque Ele te ama demais para dividir seu trono, e o relacionamento acaba. E você se desespera, chora, implora: Senhor, devolve. Senhor, eu prometo que vou mudar. Eu prometo que vou colocar você em primeiro lugar. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, sabe que enquanto aquela pessoa estiver lá, você não vai, porque você já provou que quando tem a pessoa, esquece de Deus. Então Ele tira, não por raiva, mas por amor, para te trazer de volta, para reconquistar o primeiro lugar no teu coração. E mais, muitas vezes, Deus tira algo porque Ele vê o que aquilo ia se tornar. Ele vê o futuro. Ele vê a traição que estava vindo. Ele vê o abuso que estava escondido. Ele vê a ruína financeira que aquele negócio ia trazer. Ele vê a depressão que aquele emprego ia causar. Ele vê a destruição que aquela amizade ia gerar. E Ele age antes que aconteça. Ele fecha a porta antes que você entre. Ele remove a pessoa antes que ela te quebre irreparavelmente. Ele destrói o plano antes que o plano te destrua. E você, que não vê o futuro, só vê a perda do presente. E chora por algo que, se tivesse acontecido, te faria chorar 1000 vezes mais. Jeremias 2, 9 e 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe, Ele sabe o que você não sabe, Ele vê o que você não vê, e os planos dele são de paz, não de mal. Mas para chegar na paz verdadeira, às vezes Ele precisa te tirar da falsa paz que ia te destruir. E tem mais, às vezes Deus tira porque você não estava pronto. Você pediu, Ele sabia que ia dar, mas não agora, porque dar agora seria te destruir. Você ainda não tinha maturidade para lidar, ainda não tinha caráter para sustentar, ainda não tinha humildade para não se perder. Pensa em Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem. O profeta Samuel derramou óleo sobre sua cabeça e declarou: Você será rei de Israel. E Davi acreditou, e esperou, mas não aconteceu. Pelo contrário, Saul, o rei atual, começou a persegui-lo, e Davi passou anos fugindo, anos nas cavernas, anos vendo o trono de longe, mas sem poder sentar nele. E ele poderia ter questionado: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor disse que eu seria rei, porque estou aqui, correndo, sofrendo, esperando? Mas Deus sabia, se Davi sentasse no trono jovem demais, imaturo demais, orgulhoso demais, ele se destruiria. Então Deus usou os anos de espera, os anos de caverna, os anos de perseguição, para moldar o caráter de Davi. E quando finalmente Davi se tornou rei, ele não era mais o jovem arrogante que poderia ter sido. Ele era um homem quebrantado, humilde, dependente de Deus. E por isso, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Você entende? Deus não está atrasando tua bênção por maldade. Ele está te preparando. Ele está te amadurecendo. Ele está trabalhando em você o que você vai precisar ter para não se destruir quando receber. E se ele tirou algo que você amava, talvez seja porque você ia se destruir com aquilo. E ele te ama demais para permitir. Isaías 55, 8-9 nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos,
diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você não pensa como Deus pensa, você não vê como Deus vê, e por isso, você não entende as decisões dele. Mas não entender não significa que ele errou. Significa que você ainda não tem a perspectiva completa. Significa que você está vendo um pedaço da história, enquanto Deus vê o filme inteiro. Então, quando Deus tirar algo de você, quando ele fechar uma porta que você tinha certeza que devia estar aberta, quando ele remover uma pessoa que você jurava ser essencial, pare um segundo antes de se revoltar. Respira e pergunta: Senhor, o que o Senhor está me salvando? O que o Senhor vê que eu não vejo? O que estava escondido ali que eu não conseguia enxergar? E confie, mesmo sem entender, confie. Porque Provérbios 3, 5-6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não se apoie no que você entende, porque você não entende tudo. Apoie-se naquele que sabe tudo, e ele vai endireitar teu caminho. Ele vai te levar por veredas que você não escolheria, mas que são infinitamente melhores do que qualquer caminho que você tinha planejado. E sabe o que é mais incrível? Muitas vezes, depois de algum tempo, Deus te mostra o que ele te salvou. Você encontra aquela pessoa anos depois, e vê que ela se tornou exatamente o que Deus sabia que ia se tornar. Alguém que teria te destruído. E você agradece, de coração quebrantado, por Deus ter te livrado. Ou você descobre que aquele emprego que você tanto queria faliu meses depois. Ou que aquele investimento era fraude. Ou que aquela oportunidade era armadilha. E então você cai de joelhos e diz: Deus, obrigado. Obrigado por ter me impedido. Obrigado por ter me salvado. Obrigado por ter me amado mais do que eu me amava. E tem situações em que você nunca vai saber nesta vida. Nunca vai entender por que Deus tirou. Vai carregar a dor sem ter as respostas completas. E é nesses momentos que a fé é testada. É nesses momentos que você escolhe confiar sem ver. É nesses momentos que você diz, como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque a fé verdadeira não é baseada em entender, é baseada em confiar. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre conhecer aquele que tem, e saber que ele é bom, sempre, mesmo quando dói, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando tudo dentro de você grita que ele errou. Romanos 8:28 promete: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até as perdas, até as portas fechadas, até as pessoas que foram embora, até os sonhos que morreram, todas cooperam para o teu bem, não porque a dor em si é boa, mas porque Deus tem a habilidade sobrenatural de transformar qualquer perda em ganho, qualquer morte em ressurreição, qualquer fim em recomeço. E o que o inimigo planejou para te destruir, Deus usa para te fortalecer. Então, se hoje você ainda está sofrendo por algo que Deus tirou, eu quero que você entenda: não foi castigo, foi salvamento. Não foi rejeição, foi proteção. Não foi Deus sendo cruel, foi Deus sendo pai. Um pai que te ama tanto que prefere te ver chorar por algo que não deu certo do que te perder completamente por algo que daria. E um dia, pode ser daqui a meses, pode ser daqui a anos, pode ser só na eternidade, mas um dia você vai ver. Deus vai abrir teus olhos como abriu os olhos de Balaão, e você vai ver o anjo com a espada. Vai ver a destruição que estava esperando. Vai ver o abismo que você estava prestes a cair. E então, você vai entender. E naquele dia, a dor vai se transformar em gratidão. O choro vai virar louvor. E você vai dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por não ter me dado o que eu queria. Obrigado por ter me dado o que eu precisava. Obrigado por ter me salvado de mim mesmo. Salmo 30, 5 nos consola. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A noite da perda é real. A dor é profunda. As lágrimas são verdadeiras, mas elas não são eternas. Amanhã vem, e com ela, a alegria, e com ela, a compreensão, e com ela, a paz que excede todo entendimento. Então segura firme, não desiste, não perde a fé,
Porque o que Deus tirou, Ele tirou por amor. E o que Ele tem para dar no lugar é infinitamente melhor. Mas você precisa deixar ir. Precisa soltar o que passou. Precisa parar de olhar para trás com saudade e começar a olhar para frente com esperança. Filipenses 3, 13-14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Esquece o que ficou para trás. Deixa de viver no passado. Para de idealizar o que não deu certo. E avança, porque teu futuro é maior que teu passado. Teu destino é maior que tua perda. E Deus é maior que qualquer coisa que Ele tirou de você. Agora é o momento de decisão. Você vai continuar preso na dor da perda, ou vai escolher confiar no propósito divino por trás dela? Você vai continuar questionando Deus, ou vai começar a adorá-lo pela proteção que você não viu? O Espírito Santo está te chamando agora. Está te convidando a soltar, a perdoar, a confiar, a crer que tudo, absolutamente tudo, coopera para o teu bem. Mesmo quando não parece, mesmo quando dói, mesmo quando você não entende. Então eu quero que você faça algo profético agora. Pare o vídeo por um instante se precisar, e em voz alta, ou no silêncio do teu coração, declare: Senhor, eu escolho confiar. Eu solto o que o Senhor tirou. Eu creio que o Senhor me salvou de algo que eu não via. Eu desisto de entender tudo, e escolho descansar no teu amor. Obrigado por me proteger. Obrigado por me amar. Obrigado por não me dar tudo o que eu pedi, mas por me dar tudo o que eu precisava. E se você conseguir, vá até os comentários e escreva: em nome de Jesus, eu solto o que Deus tirou, e confio no que Ele vai dar. Declare isso. Profetize isso sobre tua vida. Porque quando você declara com tua boca, algo muda no mundo espiritual. Fortalezas caem. Correntes se quebram, e o processo de cura finalmente começa. Deus não quer que você viva preso na dor do que perdeu. Ele quer que você viva livre na esperança do que vem. Ele não quer que você carregue ressentimento por Ele ter tirado. Ele quer que você carregue gratidão por Ele ter te salvado. Porque Ele te ama, mais do que você consegue imaginar, mais do que você merece, e mais do que qualquer coisa ou pessoa que Ele tenha removido da tua vida. Então descansa. Confia e espera, porque a história não acabou, a tua vida não terminou, e o melhor de Deus ainda está por vir. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir que Deus tira por amor, não por raiva, que precisa entender que perda, nas mãos de Deus, sempre vira ganho, e que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus, amém.